Grande resultado do Verdão aí estreando na Copa Libertadores de América com vitória. Mas e aí, o futebol te convenceu? Tem pontos positivos e pontos negativos aí, e a coletiva do Abel. E sobre isso que eu vou falar um pouco aqui com vocês. Bora lá? Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, como de praxe, quero pedir para você deixar o like, porque isso é importante para a divulgação e o alcance desse conteúdo. É rapidinho para você clicar no like, me ajuda demais, significa muito para o meu trabalho. Então deixa o like para me ajudar aí. Bom, falando agora desse jogo, né? Grande resultado, embora tenha ainda muitos problemas nesse time do Palmeiras. Claro que a gente teve pontos positivos, a gente conseguiu ver em uma parte do jogo, principalmente na volta para o segundo tempo, um time criando bastante, um jogador que eu acho que vale uma menção muito importante aqui, que tem demonstrado tudo aquilo que a gente fez de análise dele na coletiva de apresentação, que é o Lucas Evangelista. Um jogador bem seguro, um jogador que não sentiu o peso da camisa, um cara muito consciente e tem se mostrado assim dentro de campo também. Sobretudo nesses minutos que eu falo da volta do segundo tempo, eu acho que teve muito da participação do Lucas Evangelista. Outra vez a gente vê o Felipe Anderson também como camisa 10 e eu acho que ele apresentou um futebol um pouco melhor do que ele vinha apresentando jogando pelo lado esquerdo. Nada fora, muito fora do comum, ainda nada do que a gente espera do Felipe Anderson, mas claramente é um jogador que quando joga nessa posição, parece muito mais para o jogo, dá mais dinamismo, é um jogador inteligente que algumas jogadas tem um bom passe, tem um bom drible, consegue tirar a marcação, consegue fazer uma tabela e que talvez se recebesse uma sequência nessa posição de camisa 10, seu futebol poderia melhorar e muito. E por que eu falo talvez se recebesse? Na coletiva, o Abel praticamente já elimina essa possibilidade, uma vez que ele coloca que tanto o Felipe Anderson quanto o Paulinho são os jogadores que vão brigar pela posição na ponta esquerda do ataque do Palmeiras. Então, infelizmente, a gente não deve ver uma sequência do Felipe Anderson como camisa 10 para ver se ele poderia evoluir e desenvolver aquele futebol que a gente espera dele. Outro ponto interessante é a linha de 3. Eu sei que a linha de 3 ela é muito criticada e com razão, até porque quando foi implementada pelo Abel, ela não funcionou da forma que ele e que a gente gostaria que funcionasse. Porém, tem um ponto muito positivo da linha de 3, que é o fato de você conseguir ter mais um homem no meio-campo. Porque quando você tem essa linha de 3, os seus alas sobem. A gente tinha hoje o Piquerez na ala esquerda e o Estevão na ala direita. E como o Piquerez subia, Facundo Torres caía para o meio. E aí no meio a gente tinha o Lucas Evangelista, o Emiliano Martinez, o Facundo Torres e o Felipe Anderson. E ainda contava muitas vezes com a movimentação do Estevão, que tende a cair para o meio também, e a movimentação do Vitor Roque, que muitas vezes vem buscar esse jogo no meio-campo. Então, para mim, esse é o ponto positivo da linha de 3, nesse sistema que o Abel gosta de jogar, de verticalidade. Como o Abel gosta de um 4-3-3, geralmente a gente tem muito espaço no meio-campo, mas quando ele utiliza essa linha de 3 zagueiros, a gente acaba tendo um jogador a mais, o que muitas vezes não deixa tantos buracos no nosso meio de campo para o time adversário aproveitar, e assim foi hoje, e também muitas vezes facilita para a criação de jogadas, como também aconteceu hoje.
Então a linha de 3 ela tem esse ponto positivo de colocar um atleta a mais no meio de campo. Agora, uma coisa que eu tenho reparado, que tem sido o problema do Palmeiras, ou um dos grandes problemas do Palmeiras, seja jogando no 4-3-3, no 3-4-3 ou no 3-5-2, independentemente da formação, e hoje mais uma vez fica nítido isso, é a hesitação dos jogadores na hora de dar um passe. A falta de confiança dos jogadores na hora de dar um passe. Hoje eu não gostei da partida, por exemplo, do Bruno Fux. A gente sabe que os zagueiros no time do Abel, eles têm o objetivo de iniciar a construção muitas vezes. Gira bastante a bola, o próprio Abel explica isso na coletiva, que essa bola gira de lado a lado para você tentar abrir um espaço na defesa adversário e encaixar esse passe. E nesse estilo de jogo, os zagueiros do Palmeiras, eles têm uma função de construção de jogo que a mim não me agrada pessoalmente como preferência, uma questão de preferência. Agora, analisando a preferência do Abel, como o time vai jogar, é a mando do Abel, é óbvio. Essa hesitação desses jogadores na hora de dar o passe, sobretudo hoje do Bruno Fux, que é um cara que tem boa saída de jogo, tem bom passe, mas que hoje hesitou demais, assim como boa parte do time do Palmeiras hesita. E o que eu quero dizer com hesita? É quando um jogador se movimenta no meio-campo e abre para receber um passe, seja no meio-campo, na ponta, mas geralmente no meio-campo. Abre com condição livre de receber um passe. E o que acontece com o jogador do Palmeiras que tem a bola? Ao invés dele já dar essa bola no cara, para ele poder aproveitar o espaço livre sem marcação que ele tá, receber essa bola e partir para organizar um ataque, o jogador do Palmeiras ou dá um passe para trás, ou segura demais a bola, dando tempo da marcação chegar tanto nele quanto no cara que está livre, ou então ele faz um outro grande problema desse time do Palmeiras, que é a tomada de decisão errada. Ele geralmente dá um passe para o outro lado, aonde não seria favorável para executar a jogada. Deu para entender? Se você parar para prestar atenção nos jogos do Palmeiras, no tape, no replay desse jogo, você vai entender o que eu estou falando, o quanto esses jogadores demoram para dar esse passe. Eu vi diversas vezes o Lucas Evangelista, e esse jogador é um cara que tem que receber muitas bolas porque tem qualidade, tem tranquilidade. Tanto que nesse segundo tempo, quando o Palmeiras volta para o segundo tempo, esses primeiros 10, 15 minutos que o Palmeiras tem um volume muito grande que cria umas 3 chances claras de gol ali, inclusive com o próprio Evangelista, que acaba perdendo, a bola cai na perna direita, que não é a boa dele. Quando essas jogadas saíram, elas passaram antes pelos pés de Lucas Evangelista, Felipe Anderson, próprio Facundo, que tomou muitas decisões, pelo menos 2 que eu me lembro, decisões muito erradas nesse jogo, e o Abel explica isso na coletiva também, que ele tá jogando fora de posição e que o ideal dele é na direita. E é claro que a gente pode pensar: "Pô, mas o cara tá jogando fora de posição e tá errando coisa simples". De fato, ele não vem bem, não vem com a tomada de decisão correta, não vem confiante o suficiente para poder fazer a melhor escolha. Mas isso pode sim passar pelo lado que o cara tá jogando. O cara tá jogando fora do lado onde ele se sente mais confortável, o que por consequência acaba minando a confiança do atleta. É só a gente olhar para o Felipe Anderson. Ainda, como eu disse, não é aquele Felipe Anderson que a gente imaginava, que a gente espera que jogue com a camisa do Palmeiras. Mas já é um Felipe Anderson
que dá sinais de que se fosse dado a ele uma sequência nessa posição de camisa 10, poderia melhorar e muito. Talvez a mesma coisa aconteça com o Facundo. Mas a questão da tomada de decisão errada não é exclusividade de quem vem mal. Mas o Estevão também, e eu espero que fique bem claro o que eu vou dizer aqui. O Estevão é craque, é o melhor jogador do time do Palmeiras, o mais habilidoso, o que tem mais condição de desequilibrar um jogo, mas muitas vezes o Estevão, além de segurar muito a bola, e isso é uma característica de jogador habilidoso, todo jogador habilidoso e com confiança vai segurar mais a bola, mas muitas vezes toma a decisão errada também. Por 2 ou 3 vezes, ele teve o Felipe Anderson passando para receber o passe na frente e ele preferiu trazer para o meio e ou bateu essa bola em cima da marcação ou fez um passe lá para o outro lado, onde a jogada não deu em nada. E como que a gente faz para eliminar, ou pelo menos para minimizar, diminuir a tomada de decisão errada, ou então diminuir a hesitação, a falta de confiança? A falta de confiança, ela pode diminuir de acordo com a fase do jogador, de acordo com o próprio mental e psicológico do atleta. Por exemplo, um Lucas Evangelista, que me parece ter um mental muito forte, talvez é um cara que vai hesitar muito menos, que tem mais confiança nele mesmo. Mas tirando essa parte individual do atleta, como que o treinador pode diminuir a chance de erro na tomada de decisão e a diminuição da hesitação, da demora para dar o passe? Treinando, treinando, insistindo no treino, movimentação e passe, movimentação e passe. Ficar com o apito na mão e toda vez que o seu jogador hesitar para dar o passe, demorar para dar o passe na linha de passe aberta, não arriscar dar o passe, você vai, apita, para o treino e volta o lance. Até eles entenderem que é aquilo que eles têm que fazer. Para daí, quando chegar no jogo, a movimentação de quem vai receber já está treinada e a confiança do que fazer do cara que está com a bola também está treinada. O gol que sai, o primeiro gol da equipe do Sporting Cristal, se você parar para olhar o lance aí depois de novo, você vai ver que nenhuma vez os caras hesitaram na hora do passe. Eles erguiam a cabeça, o cara tava livre, eles davam a bola. Tava livre, dava a bola. E o espaço foi se criando, porque eles foram aproveitando o espaço livre. Mas no Palmeiras existe essa falta de confiança, essa hesitação dos atletas e muitas vezes a tomada de decisão errada. Então, embora eu não goste muito desse jogo vertical, eu prefiro uma bola mais trabalhada, mas o Abel na coletiva deixou muito claro que ele não gosta desse estilo futebol de salão, de levar até o pé do cara. Ele quer verticalidade, abrir para as laterais, para espaçar o time adversário e atacar a profundidade. Esse é a preferência do treinador, é como o treinador vai colocar o time para jogar. Então ele precisa treinar esses caras para não hesitarem no passe, para que essa criação ofensiva do Palmeiras não seja prejudicada. Para que a gente não passe um primeiro tempo inteiro com uma ou duas chances só de gol. Porque basicamente foi isso que a gente teve. A gente teve a bola do Piquerez pro Estevão, que ele perde o gol, que sai de uma tabela, que sai de um desses momentos que o Palmeiras vira a bola e o Mikael consegue achar o Piquerez, que faz uma tabela com o Facundo. E depois tem o lance do gol, que nasce de um cruzamento, a bola volta, bate e rebate na área e sobra pro Estevão fazer o gol.
Isso é muito pouco, né, para um time com a qualidade do time do Palmeiras, isso é muito pouco. Então, precisa se treinar esse tipo de movimentação para eliminar esse problema que os jogadores que iniciam a construção têm. E, por consequência, você eliminando isso, essa bola vai chegar muito mais vezes num Felipe Anderson, muito mais vezes num Lucas Evangelista, num Richard Rios, num Maurício, num Rafael Veiga, que são os jogadores que têm mais qualidade. Porque você depender do seu zagueiro toda hora para ele encontrar um passe que vai quebrar as linhas, que vai chegar em condição livre lá na frente, é muito raro. Por mais que os nossos zagueiros tenham qualidade de passe, por mais que o Mikael tenha qualidade de passe, o Mikael fez até uma boa partida, por mais que o Fux tenha qualidade de passe, eu não achei que ele fez uma boa partida, como eu falei, ele hesitou demais e ainda passou muito mal, né? Na mão daquele ponta, o Castro, muito rápido, da equipe do Sporting Cristal. Inclusive, o Abel explica que entrou com 3 zagueiros para evitar as transições diretas, né, as transições rápidas do adversário por conta do que tinha acontecido contra o Botafogo, mas o Palmeiras sofreu um pouco ainda assim nesse jogo contra o Sporting Cristal. A fraca equipe do Sporting Cristal ainda sofreu um pouco com essas transições. Mas para mim o que mais me preocupa nesse momento é o setor de criação, é essa hesitação e a tomada de decisão errada. Porque no momento que a bola chegou nos pés de quem tinha que chegar, do Lucas Evangelista, do Felipe Anderson, de um Estevão lá na frente, de um Vitor Roque lá na frente, você vê que a qualidade sobressai e o Palmeiras criou ali facilmente em 10 minutos do segundo tempo 2 ou 3 chances para acabar com o jogo naquele momento. Então, como o Abel deixou muito claro na coletiva que o Felipe Anderson vai brigar pela ponta esquerda junto com o Paulinho, os meias serão Maurício e Rafael Veiga, os camisa 8, Lucas Evangelista e Richard Rios, Aníbal e Emiliano, os camisa 5, isso dá a entender que o Abel vai manter o mesmo sistema de jogo, a mesma formação, mudando raramente como ele mudou nessa partida, porque ele não tinha um camisa 10 para colocar e ele não enxerga o Felipe Anderson como camisa 10. E eu sei que o Felipe Anderson pediu para jogar na esquerda. Mas sinceramente, embora o Felipe Anderson já tenha jogado na esquerda na carreira dele, eu fiz um vídeo dedicado ao Felipe Anderson aqui no canal. Se por acaso você não viu e tiver interesse, vai lá porque tá muito bacana o material. Mas embora Felipe Anderson tenha pedido, eu faço a pergunta para você. Você acaba de chegar num time como o Palmeiras, que está sendo protagonista durante tanto tempo, que tem um craque que foi vendido para o Chelsea aos 16, 17 anos, que é o Estevão na ponta direita. Você tem no meio Rafael Veiga, que é um dos ídolos dessa geração, que tem muita confiança do treinador e que é um dos líderes desse elenco jogando no meio. Se te perguntam onde você gostaria de jogar e você quer jogar, você quer estar dentro de campo, onde você responderia? Qual é o lugar com menos competição para você jogar? Então é claro para mim que ele responderia a ponta esquerda, mas olhando o desempenho, a pequena melhora que já é significativa para você imaginar um futuro, eu insistiria mais pelo meio ou pela direita com o Felipe Anderson, mas isso não vai acontecer, principalmente porque na coletiva o Abel deixou muito claro que ele enxerga o Felipe na ponta esquerda, quer jogo mais vertical, não quer esse jogo entregando no pé e mais ataque à profundidade, além de ter pedido mais intensidade. Então, esses são os pontos que eu vi desse jogo. Grande resultado, grande vitória, mas um futebol que ainda apresenta muitos problemas e os principais pontos desses problemas dentro desse esquema do Abel Ferreira, o qual eu já digo que não gosto, para mim é a hesitação, falta muitas vezes de movimentação
e a tomada de decisão errada de muitos jogadores. E para corrigir isso é sequência, confiança dos jogadores e treinamento. Quanto mais você treinar, quanto mais você pegar o apito e parar o treinamento para que esses caras aprendam a fazer o que você quer, menos eles vão hesitar, menos decisões erradas eles vão tomar e talvez melhore um pouco o ponto de criatividade da equipe do Palmeiras. Afinal de contas, qualidade eu enxergo de sobra nesse time. E um ponto que eu quase ia deixando escapar, que é um asterisco aí na entrada do Luigi, que talvez possa ser utilizado pelo Abel Ferreira no lugar do Facundo Torres, pela esquerda. Talvez o Luigi possa ser melhor aproveitado em alguns jogos ali, já que o Facundo não atravessa um grande momento jogando pela ponta esquerda. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do comentário, se inscreva caso não é inscrito. Deixa o like se você por acaso esqueceu e ainda não deixou. E claro, a sua opinião nos comentários. Se esse futebol te convenceu e o que você enxergou de positivo e negativo nesse time de hoje do Palmeiras. Um grande abraço, valeu e até a próxima.